Nação rubro-negra. O clima que tomou conta do clube nos últimos dias parece coisa de filme. Cada esquina, cada conversa, cada canto de arquibancada vive aquela expectativa que só aparece quando o Flamengo está prestes a disputar algo gigantesco. E não é para menos, porque a semana que antecede a decisão continental mexe com qualquer um que carrega o vermelho e preto no peito desde pequeno. O time desembarcou em Lima, envolvido por uma energia absurda, e a cidade inteira parecia saber que algo grandioso estava chegando junto com a delegação. Desde a saída do ônibus no Rio de Janeiro, dava para sentir a vibração diferente. A galera abraçou os jogadores como se fosse um único corpo, empurrando o time para frente. Teve gente correndo ao lado do ônibus, teve bandeirão ocupando o quarteirão inteiro, teve canto que não acabava mais. Mas o que chamava realmente atenção era o olhar das pessoas. Não era só festa por festa. Era aquela expressão de quem carrega no rosto a vontade incontida de ver o Flamengo de novo no topo do continente. Era quase como se cada torcedor carregasse dentro de si uma certeza silenciosa de que aquele título precisa voltar para casa. E quando a delegação finalmente chegou ao aeroporto, parecia final antecipada. Quem estava em Lima descreveu a cena como uma avalanche humana vestida de vermelho e preto. Não tinha espaço, não tinha silêncio, não tinha descanso. Era um mar de gente cantando como se o jogo fosse começar ali mesmo, na calçada. Jogador nenhum passa indiferente por uma recepção dessas. Até quem tenta manter aquele foco fechado acaba se rendendo à emoção. Você via na postura dos atletas a consciência de que não estavam ali por acaso. Eles perceberam que a torcida não atravessou fronteiras só para passear. A galera foi para empurrar, para carregar no grito, para lembrar que ser Flamengo é ter responsabilidade com uma história gigantesca. E essa mobilização toda não é sobre oba-oba, é sobre conexão. A torcida não está sonhando acordada, está participando ativamente. É como se cada torcedor tivesse assumido uma missão pessoal de transmitir energia, concentração e confiança. O pensamento é simples: se o time entrar focado, se cada jogador disputar cada bola como se fosse a última, se a entrega durar os 90 minutos inteiros, o tetracampeonato pode acontecer. Ninguém está pintando vitória antecipada, ninguém está achando que basta camisa. Mas existe uma sintonia rara entre time e arquibancada. E isso faz diferença em decisão grande. O Flamengo já iniciou os trabalhos em solo peruano, ajustando o que precisa ser ajustado e entrando naquela rotina de preparação que antecede jogos históricos. A comissão técnica sabe que não tem margem para erro. O grupo desembarcou tarde, teve pouco tempo para descanso, mas não tem espaço para reclamação. A sensação geral dentro da delegação é de que cada detalhe Tchubá importa. Desde o posicionamento na bola parada até o controle emocional nos minutos finais. É o tipo de semana em que o jogador dorme pensando no jogo, acorda pensando no jogo e passa o dia com a cabeça naquilo que precisa fazer no sábado. E na mesma semana em que o clima esquentou dentro de campo, houve um barulho enorme fora dele, por conta daquela declaração forte vinda do lado adversário. A presidente do rival soltou frases que deixaram muita gente surpresa e praticamente apontaram falhas internas no próprio elenco deles. Isso gerou um choque público, algo incomum para quem acompanha o trabalho deles nos últimos anos. Não é todo dia que uma dirigente cobra tão abertamente o desempenho da própria equipe, ainda mais às vésperas de um jogo tão grande. A repercussão foi imediata e todo mundo começou a se perguntar se ali existe uma crise real ou se é mais uma tentativa de criar cortina de fumaça.
Só que o torcedor do Flamengo já aprendeu a não cair nesse tipo de distração. Esse papo de que o rival está mal, está desorganizado ou está de cabeça quente não engana ninguém. Quem acompanha futebol sabe que muitos usam esses discursos para tentar desviar o foco, deixar o adversário confortável ou diminuir a pressão interna. A torcida rubro-negra está com os pés no chão. O pensamento é simples: não existe vitória na véspera e não existe derrota antes da bola rolar. O Flamengo não pode entrar em campo achando que já ganhou. Para levantar taça, vai ter que correr, vai ter que brigar e vai ter que se impor em campo. E enquanto isso tudo acontecia, o clube recebeu uma notícia importante nos bastidores. Uma decisão judicial finalmente reconheceu o direito do Flamengo em uma disputa envolvendo valores de televisão, algo que já vinha gerando tensão havia bastante tempo. O clube alegava que estava recebendo menos do que deveria. Apresentou os documentos. Levou o caso adiante. E agora teve a confirmação de que tinha razão. É uma vitória que mexe nos cofres, que dá mais tranquilidade para planejamento e que foi celebrada internamente. Não vai mudar nada para o jogo decisivo, mas representa um passo importante em lutas que acontecem longe dos holofotes. E enquanto isso, o grupo viajou praticamente completo. Jogadores que estavam em recuperação foram levados para Lima e seguem sendo monitorados dia e noite. O caso mais delicado é o do atacante que vem tentando acelerar ao máximo sua recuperação. A equipe médica trabalha sem parar, mas não há garantia nenhuma de que ele terá condições de atuar. Ainda assim, o fato de ele estar junto com o grupo mostra como o Flamengo está tentando levar força máxima para o jogo, tanto técnica quanto emocional. Já o defensor que vinha sendo dúvida está praticamente reintegrado e treinando normalmente, o que aumenta ainda mais o leque de opções para a comissão técnica. A atmosfera é essa: uma mistura de esperança, seriedade e uma energia coletiva que parece carregar o time nos braços. A cidade de Lima virou extensão natural da arquibancada do Maracanã. E mesmo quem ficou no Brasil sente como se estivesse lá, porque basta olhar qualquer vídeo da chegada para perceber que o Flamengo não está sozinho nessa caminhada. A torcida empurra, canta, chora, vibra e mostra mais uma vez por que é um fenômeno que ninguém no continente consegue ignorar. E conforme os dias vão passando, dá para sentir que essa decisão vai muito além de uma partida de futebol. A preparação do Flamengo em Lima virou quase uma cerimônia. Cada treino fechado, cada conversa entre os jogadores, cada atividade regenerativa mostra que o elenco está completamente imerso no objetivo. E o ambiente dentro do grupo parece daqueles que o torcedor reconhece de longe. União, concentração e aquela chama que só aparece quando todo mundo sabe que está diante de um momento que pode marcar carreira e história. Logo nas primeiras horas no hotel, era possível ver jogadores que normalmente são mais introspectivos, interagindo mais, trocando ideia, acelerando a sintonia. Quando um elenco se fecha desse jeito, é sinal de que entende a grandeza do que está prestes a viver. O clima não é de tensão, é de foco absoluto. Cada membro da comissão técnica passa orientações, ajusta detalhes, corrige posicionamento. Conversa individualmente com quem precisa de conversa. Até quem não deve jogar está participando, motivando, puxando treinos, criando ambiente positivo. Esse tipo de vibração contagia. A estrutura montada pela torcida também impressiona. Tem torcedor que chegou no Peru dias antes, só para garantir lugar perto de onde o elenco passa. Tem bandeira pendurada em rua que nunca recebeu torcida brasileira. Tem criança pintada de vermelho e preto, andando pelas praças de Lima como se estivesse caminhando na orla do Rio de Janeiro.
E é curioso como os moradores locais acabam absorvendo a energia. Muita gente da cidade, que nem acompanha tanto futebol brasileiro, já está andando com camisas do clube, entrando no clima. Esse fenômeno só o Flamengo consegue causar fora do país. A presença invade o ambiente de tal forma que parece que a cidade inteira virou rubro-negra. Enquanto isso, o time aproveita cada minuto nos treinos. O campo de apoio escolhido foi elogiado pelos jogadores, que se sentiram bem à vontade. A grama está em boas condições. A estrutura interna é confortável e o clima, apesar de diferente, está sendo bem administrado. O elenco sabe que precisa se adaptar rápido, porque não dá para vacilar em um jogo desse tamanho. A palavra mais repetida dentro do grupo é intensidade. Todos parecem entender que não existe moleza em final. Se a disputa exigir 90 minutos de pressão, o time tem de entregar 90 minutos de pressão. Se pedir paciência, tem de ter paciência. Se pedir coragem, tem de ter coragem. E em meio a tudo isso, segue a dúvida sobre quem conseguirá entrar em campo. O atacante em processo de recuperação parece determinado a pelo menos ficar no banco caso os médicos liberem. Ele está fazendo sessões de fisioterapia intensas, entrando e saindo da sala médica o dia inteiro. A reação do corpo dele vai ser determinante. Ninguém quer colocar em risco o futuro do jogador e a comissão é rígida com isso. A ideia é forçar ao máximo dentro do limite seguro, mas não ultrapassar o limite por ansiedade da final. Já o defensor que vinha sendo dúvida demonstra confiança total. Conversou com os preparadores, fez trabalhos específicos e vem mostrando evolução evidente. Se nada mudar, ele deve estar apto a jogar sem restrições. E o curioso é como esses detalhes acabam ganhando peso emocional. Basta um jogador aparecer trotando no gramado para a torcida enlouquecer nas arquibancadas do treino. Cada notícia de evolução vira motivo de festa. Isso mostra o quanto o rubro-negro se apega ao elenco, confia na força do grupo e encara cada peça como essencial. Não existe aquele clima de cobrança individual pesada. O que existe é abraçamento coletivo. A sensação é de que todo mundo está caminhando junto, cada qual com sua função nessa missão continental. Ao mesmo tempo, as movimentações do lado adversário continuam sendo observadas, mas sem exagero. O Flamengo não caiu na conversa de crise, de desentendimento, de nervosismo público. A comissão tratou o assunto com naturalidade, sem dar importância além do necessário. A ordem, mesmo sem ser dita formalmente, é clara. Cada jogador deve focar apenas no que pode controlar. O torcedor rubro-negro aprendeu ao longo dos anos que, quando o clube se concentra somente no próprio desempenho, as coisas tendem a caminhar da melhor forma possível. E é exatamente esse clima que impera agora. Nas ruas de Lima, o clima é de carnaval antecipado. Tem música, tem bandeira, tem gente de todos os cantos do Brasil que foi para lá sem nem ter ingresso garantido. É aquele comportamento típico do rubro-negro que acredita no time como quem acredita na própria família. E o mais impressionante é ver como as gerações se misturam. Tem torcedor que viu o time campeão continental há décadas e fala sobre aquele título como se tivesse acontecido ontem. Tem torcedor que era criança na última conquista e agora vive o primeiro grande momento como adulto. E tem uma geração inteira que cresceu vendo o Flamengo disputar finais e que já assume essa mentalidade de quem está acostumado com grandeza. Essa mistura cria um clima único ao redor da equipe. E cada vídeo que sai mostrando a torcida, empurrando o ônibus, cantando de madrugada, fazendo festa na frente do hotel, consegue tocar até quem costuma segurar a emoção.
Os jogadores assistem, comentam entre eles, compartilham. A energia que vem da rua acaba entrando no ambiente interno e vira combustível. Não é exagero dizer que essa torcida tem a capacidade de multiplicar força física. Jogador que talvez entrasse cansado entra aceso. Jogador que poderia se abalar entra confiante. Jogador que estava receoso entra determinado. Isso porque o Flamengo não joga sozinho. Ele joga com uma nação. Enquanto isso, internamente, o clube também aproveita a atmosfera positiva para organizar a logística dos dias seguintes. Tudo precisa funcionar perfeitamente. Horário de almoço, descanso, palestras, deslocamento, aquecimento. Cada detalhe é orquestrado para permitir que o jogador pense somente no jogo. É quase como se todo mundo ao redor fosse tirando pequenas preocupações do caminho para que, na hora da partida, nada desvie a atenção do elenco. E esse tipo de preparação não é novidade em final, mas parece estar ainda mais forte desta vez. O discurso dentro do vestiário, pelo que se percebe, é de respeito absoluto ao adversário e confiança total no próprio trabalho. Ninguém subestima o rival, ninguém alimenta soberba. O Flamengo sabe que chegou até aqui porque manteve a calma em momentos difíceis, porque jogou bola de verdade e porque soube entender o jogo quando ele ficou complicado. E essa maturidade será essencial na decisão. Não adianta querer resolver tudo em 5 minutos. Final costuma ser jogo de paciência, de saber lidar com pressão, de aproveitar o momento certo. Lá fora, a torcida continua chegando. Aviões e mais aviões desembarcam torcedores com bandeiras amarradas no pescoço, camisas antigas, camisas novas, camisas raras. Cada grupo que chega reforça ainda mais a certeza de que Lima será pequena para tanta gente apaixonada. A cidade está vivendo algo que não acontece sempre. E ainda tem muita gente que vai viajar na véspera, que vai pegar estrada, que vai de ônibus, que vai de tudo quanto é jeito. E esse movimento não é só festa. É responsabilidade. É a torcida mostrando que está lado a lado com o time e que, se depender dela, ninguém ali vai se sentir desamparado. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Circula pelos bastidores do futebol brasileiro um burburinho que começou tímido, mas já toma conta de rodas de conversa, programas esportivos e até grupos de torcedores nas redes sociais. A suposta declaração de Neymar, revelando o desejo de vestir a camisa do Flamengo em 2026, acendeu uma chama que ninguém sabe ao certo se é real ou apenas mais um capítulo do folclore futebolístico nacional. Ainda assim, a história ganhou força suficiente para movimentar até quem costuma duvidar de qualquer rumor envolvendo grandes estrelas. Segundo fontes próximas ao jogador, sempre aquelas figuras misteriosas que aparecem quando o assunto é quente, Neymar estaria encantado com a ideia de viver uma nova fase no país vestindo o manto rubro-negro. Hoje, atuando no Santos, o craque estaria avaliando que uma passagem pelo Flamengo poderia representar não apenas um retorno triunfal ao futebol brasileiro em alto nível, mas também a chance de jogar diante de uma das torcidas mais apaixonadas e barulhentas do mundo. O que mais alimenta o zum 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 é o próprio tom da suposta fala atribuída ao jogador. Algo como, um dia ainda quero jogar no Mengão. Frase que, verdadeira ou não, caiu como gasolina em brasa em meio à nação rubro-negra.
Nos arredores da Gávea, há quem garanta ter ouvido ecos de conversas reservadas entre dirigentes empolgados com a possibilidade, enquanto outros tratam tudo como um delírio coletivo sazonal. Típico de quando a imaginação do torcedor ultrapassa os limites do razoável. Mesmo sem qualquer sinal oficial, a especulação já ganhou vida própria. Para alguns, Neymar no Flamengo seria o movimento mais impactante do futebol brasileiro em décadas. Para outros, não passa de fantasia alimentada por comentários soltos, interpretações exageradas e o fascínio natural de imaginar um craque mundial vestindo a camisa rubro-negra. Se é só rumor ou prenúncio de algo maior, ninguém sabe. O certo é que, enquanto a história não se resolve, o burburinho continua crescendo. E cada nova conversa parece empurrar Neymar um pouquinho mais perto. Ao menos na imaginação popular do gramado do Maracanã. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!